Jesus. Tua presença é tudo que precisamos, ó Pai. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Amém. Eu quero meditar com vocês um pouco nessa noite, a partir do texto de Gênesis 15. E nós precisamos entender muitas coisas a partir dos textos sagrados do Antigo Testamento, da onde vêm muitas práticas nossas do cristianismo, por exemplo, a ceia, o batismo, a questão da aliança. Essas práticas, elas nasceram e elas foram dadas por Deus ao seu povo. Eu quero olhar um pouco com vocês a história de Abraão a partir do verso 12 do capítulo 15 de Gênesis. E o texto diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe que com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Você lembra que essa cena aqui, você pode ver no quadro aqui do verso 12, o título, o tema é: o Senhor entra em aliança com Abraão. Essa aliança, ela acontece após Abraão ter descido ao Egito, e todo aquele evento dele haver mentido para o rei do Egito de que Sara não era sua esposa, e toda aquela situação de Sara ter sido levado para o palácio. Aquele rei enxotou, xingou, deu uma lição de moral em Abraão, foi enxotado para fora das terras do Egito. Toda aquela situação dele receber riquezas por causa que ele tinha emprestado a sua mulher. Após o Abraão ter andado alguns tempos com Deus, chega uma hora que Deus fala assim: Abraão, não é assim que funcionam as coisas comigo. Você precisa fazer uma aliança comigo. É como aquele casal que está há muito tempo em namoro, e a moça ou a mulher já diz: olha, eu quero casar, chega de namorar. Mesmo que Deus estava dando muitos presentes para Abraão, Deus estava abençoando a vida de Abraão, mas chega uma hora que Deus diz: não é assim que eu ando com você. Eu quero fazer uma aliança com você. Nós já vamos ler um pouquinho aqui do verso 7 em diante, para você entender a primeira parte. Mas Deus propôs uma aliança para Abraão, e Deus faz essa aliança, e nessa aliança Deus fala sobre a descendência de Abraão, os filhos, a descendência dele, que teria que passar 400 anos no Egito, uma maldição hereditária, uma iniquidade, por causa que Abraão desobedeceu a Deus indo para o Egito. A partir do verso 14, Deus fala assim: mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amoreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Quem fez aliança com quem? Abraão fez aliança com Deus, ou Deus fez aliança com Abraão? Deus fez aliança com Abraão. Deus é o dono da aliança. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. É muito importante que eu leia com você esse texto antes de nós irmos para o próximo texto, que vai ser a nossa base principal de meditação. A aliança que Deus fez com Abraão. A partir do verso 7, você pode olhar comigo mais um pouco. Disse-lhe mais:
Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma pombinha, uma arola e um pombinho. De quanto tempo foi o ministério de Jesus? De 3 anos. O texto aqui não precisa nos dizer, nós já sabemos que todos esses animais aqui precisavam ser os primogênitos. Então esse novilho, ele teria que ser o primogênito, o cordeiro, primogênito, o cabrito, primogênito. Aí eu não sei como ele fazia para saber como é que as pombinhas eram as primogênitas. Qual ovo que a pomba mãe tinha botado primeiro e qual nascia primeiro? Não sei, mas Abraão devia saber. Então quando Deus fala: você vai fazer aliança comigo, mas eu desejo que você me dê do maior que você tem até o menor, do novilho, que era o maior animal que Abraão possuía, até a pombinha do menor animal da ave que tinha no deserto. Isso nos fala das grandes coisas e nos fala das pequenas coisas. Jesus veio como um novilho forte que carregou sobre si uma cruz. Jesus veio como cordeiro. Essa aliança aqui, ela fala das pequenas coisas e das grandes coisas. As pombinhas falam das pequenas coisas. Jesus nasceu pequenininho, foi colocado numa manjedoura, fala dos pequenos começos. Jesus fala que a igreja começaria muito pequena, e Jesus usou o exemplo de um grão de mostarda, que cresce e vira a maior das hortaliças. As grandes coisas e as pequenas coisas, tudo no nosso coração precisa ser feito, colocado em aliança com Deus. E cada um desses elementos da aliança, primogênitos, falava exatamente dos primogênitos que seriam salvos no Egito. E Deus entra em aliança com Abraão. A partir desse texto nós vamos para Êxodo capítulo 2. O texto aqui fala que a descendência de Abraão ficaria 400 anos presa como escrava lá no Egito. E nesse texto de Êxodo capítulo 2, você pode olhar comigo o seguinte, amém? Êxodo capítulo 2, verso 23, 24 e 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam. Você pode falar junto comigo essa palavra bem alto? Os filhos de Israel gemiam sob a escravidão, e por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Gostaria que você olhasse comigo o Salmo 103, verso 7. O salmista diz o seguinte: Deus manifestou os seus caminhos a Moisés, e Deus manifestou os seus filhos, os seus feitos aos filhos de Israel. Manifestar feitos. Nós não duvidamos dos milagres de Deus. Nós sabemos que os milagres existem. Todos nós estamos aqui nessa noite porque nós somos, de alguma forma, nós recebemos milagres. O milagre da vida, o milagre da salvação, o milagre de Deus nos ter tirado de uma morte, Deus ter nos tirado de uma morte, de uma doença consistente, de Deus ter nos livrado de acidentes. Nós não duvidamos dos milagres. Até os ateus desfrutam dos milagres, porque um ateu que está lá desenganado no hospital, e os médicos dizem não vai mais viver, e esse homem se levanta. Uma pessoa não precisa crer em Deus para Deus fazer um milagre na vida dela. Nós não duvidamos dos milagres de Deus.
Nós nunca vivemos, ou nunca a terra viu uma geração tão ávida, com tanta fome de milagres. Mas nós não devemos ser encantados pelos milagres, nós precisamos ser encantados pelos caminhos do Senhor. O texto diz que Deus manifestou seus caminhos a Moisés. Nós precisamos entender os caminhos de Deus. Nós precisamos entender, discernir os tempos de Deus sobre essa terra. Os tempos de Deus para a nossa vida. Os tempos de Deus para a nossa casa. São os caminhos de Deus. O texto em Mateus capítulo 1, verso 17, após a genealogia de Jesus, o texto diz o seguinte: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. São os caminhos de Deus. Desde Abraão até Davi é a formação de uma nação. Davi é a glória da nação. De Davi até a Babilônia é a glória que se desfez. E desde o exílio até na Babilônia é a construção de um caminho para que as pessoas se encontrassem com Deus, se encontrassem com Jesus. São os caminhos de Deus. Precisamos entender os caminhos do Senhor. Em Gênesis capítulo 3, verso 21, o texto diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Adão e Eva, após o pecado, se sentiram nus. E eles mesmos, eles próprios construíram roupas para eles com folhas de figueira. E essas roupas representam a religiosidade. Significam o culto que o ser humano constrói para si, para alívio de espírito, para desencargo de consciência. É a religiosidade. E Deus diz: a religiosidade não serve. Você precisa se vestir com aquilo que eu vou produzir para você. Peles de cordeiro. O texto não precisa nos dizer. Nós sabemos. Deus é o primeiro sacerdote que imolou um cordeiro, sacrificou um cordeiro, tirou peles, vestiu Adão e Eva. A partir disso nós entendemos que Adão e Eva creram na redenção de Jesus Cristo. Em João capítulo 8, verso 34, nós sabemos que o texto que Jesus diz: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Os hebreus estavam no Egito, escravos da servidão dos trabalhos. Mas todo aquele que está envolvido com pecados, ele é escravo do pecado. E Satanás é o faraó que açoita a vida dele. Mas em Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23, o nosso irmão Jeremias diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós estamos aqui hoje porque nós esperamos e confiamos na misericórdia de Deus. Diante disso que eu apresentei para vocês, nós vamos até no capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós lemos já no capítulo 2 que subiu diante de Deus o gemido. Deus nunca se desconectou do ser humano. O céu nunca se desconectou da terra. Nós vamos ver que aquilo que foi feito na Torre de Babel subiu aos céus. Nos dias de Noé, a malignidade subiu aos céus. Mas o texto aqui no capítulo 2 de Êxodo diz que o gemido, o sofrimento do povo subiu para Deus. E Deus sabia o que estava acontecendo com o povo da aliança. Então nós entendemos todo esse processo das pragas, Deus derrubando, Deus subjugando cada um dos deuses do Egito, até nós chegarmos no capítulo 12, em que é a preparação para a saída do Egito. E o texto começa, o título desse texto é a instituição da Páscoa. A palavra Páscoa é Parshua, ou Pershua, que significa passagem da morte. E o texto diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito:
Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si fala bem alto, cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Então, se tem 1 ano, esse cordeirinho nasceu exatamente na mesma data do ano passado. Ele tem 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Você percebe no verso 6, e o guardareis, esse cordeiro, até o 14º dia deste mês. Então 2 semanas, esse cordeiro vivia junto com a família. As tendas, as casas não eram como nós conhecemos hoje. A casa no modelo europeu, que tem quarto, que tem banheiro. As famílias aqui viviam todos debaixo de um mesmo teto. Então esse cordeiro era trazido para dentro da família, e durante 14 dias esse cordeiro comia o pãozinho nas mãos da criança, tomava o chá, vivia junto com a família. E a intenção é que a família deveria se apegar com esse cordeiro, muito. Você imagina na casa de uma pessoa que tem filhos, então o animal de estimação morre, não é um chororô? Então agora eles teriam que pegar esse cordeiro que já era parte da família e sacrificar ele para Deus. Todos deveriam sentir um pouquinho da dor profética do que foi Deus entregar o seu filho para um sacrifício. Verso 6: e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do... Quem passaria pela terra do Egito? Deus. Deus passou pela terra do Egito. Não foi o diabo, não foi demônio, não foi espírito maligno. O próprio Deus. Verso 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Todos os deuses seriam derrubados. E os primogênitos, os filhos primogênitos dos egípcios, eles eram contados como pequenos deuses. O primeiro filho de um casal no Egito era considerado como uma divindade. Ele tinha direito de tomar decisões, de fazer pedidos. E Deus derrubaria todos os deuses. Eu sou o Senhor. Verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, porque Deus é um Deus geracional. Meus irmãos, é diabólico uma pessoa que só se preocupa com ela.
Mas é de Deus quando nós tomamos aquele espírito de preocupação e nós nos preocupamos com a nossa geração. Quando os pais se preocupam com os filhos, quando os líderes de uma igreja olham para a próxima geração e se preocupam com aqueles que nem nasceram ainda. Deus é geracional. Agora você imagina como é demoníaco alguém que não se preocupa com o futuro, alguém que não pensa na sua geração, um líder que só pensa em si. Deus é geracional. Verso 15: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, porque a vida é maior que tudo. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra, que era Canaã, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é esse? Se os vossos filhos os perguntarem: por que tem aquela foto com o batismo? Se os vossos filhos os perguntarem: por que você toma a ceia? Se os vossos filhos os perguntarem: pai ou mãe, por que nós vamos na igreja? Se os vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim o fizeram. Meus irmãos, nós precisamos aprender a entender os caminhos do Senhor. Deus ouviu os gemidos de Israel e Deus socorreu esse povo. O texto no Salmo 56, verso 8, o salmista diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. O gemido subiu aos céus. Em Mateus 4,16, o texto fala sobre o ministério de Jesus, quando Jesus veio. E quando Jesus operava entre o povo, o texto diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. E eu quero trazer aqui para vocês 7 pontos. 7 espíritos são os espíritos do Senhor. 7 eram as hastes do candelabro
em Israel. Eu quero trazer para vocês 7 pontos que falam do caminho da libertação. Primeiro ponto, nós temos no verso 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro, um cabrito. No verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Precisa ter um cordeiro. O caminho de Deus, os caminhos do Senhor, exigem que haja um cordeiro. Nós não somos perfeitos, nossa família não é perfeita, nossas atitudes não são perfeitas, a igreja onde nós congregamos não é perfeita. Então tudo isso não é o cordeiro. O cordeiro é Jesus. Precisa haver um cordeiro. Se não houver um cordeiro na nossa vida, se nós não comermos da carne e não tomarmos do sangue de Jesus, não há libertação para a gente. Precisa haver um cordeiro. Eu acho muito interessante quando o texto começa aqui, montando aqui a mesa, montando a estratégia da libertação. Deus não diz para Moisés: pega simplesmente e vai embora do Egito. Deus tem poder para fazer isso, mas Deus monta uma estratégia profética para falar conosco a partir de Moisés. É preciso ter um cordeiro. Você já tem o cordeiro de Deus na sua vida? O cordeiro de Deus já faz parte da tua história? Precisa ter um cordeiro. Se nós não temos o cordeiro de Deus na nossa vida, nós temos os cabritos do mundo na nossa história. Se nós não temos o cordeiro de Deus na nossa vida, nós temos outras alianças. Aliança com os ídolos, aliança com os vícios, aliança com a carne, aliança com as filosofias da nossa cabeça, aliança com os nossos sofismas, aliança com o que nós achamos que é certo. Mas o primeiro caminho da libertação, os caminhos de Deus, começa com o Cordeiro de Deus. Segundo ponto, nós vemos no verso 4 aqui. O verso 4 diz: mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Fala de unidade, fala de mesa, é o princípio da mesa. Meus irmãos, como é caro a unidade, como a unidade é uma coisa muito, muito cara em todos os lugares onde há seres humanos. Como nós temos que pagar um preço alto para termos unidade na nossa casa. Como a unidade custa caro na igreja. Como a unidade custa caro na sociedade ou no lugar onde nós trabalhamos. Esse aqui é o princípio da mesa, o altar da família. Todas as coisas preciosas que Deus tem preparado na Bíblia acontecem ao redor de uma mesa. Deus manda montar uma mesa para que todos se assentassem à mesa para comer o cordeiro. E quando nós olhamos para o que Jesus fez, Jesus monta a ceia e Jesus manda preparar uma mesa no cenáculo. E à mesa Jesus toma o pão, parte o pão e diz: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Na mesa. O segundo caminho da libertação da nossa vida, da libertação da nossa história, da libertação de uma igreja, é a unidade. Nós precisamos ter unidade. Essa é a unidade do cordeiro. Primeiro tem que haver um cordeiro, porque sem comida não faz necessidade de haver uma mesa, não faz sentido. Mas quando nós temos cordeiro, nós podemos ter uma mesa. O terceiro caminho dos caminhos do Senhor
é no verso 11: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Não dá para demorar, tem que ser apressadamente, não dá para ficar enrolando. O terceiro caminho é visão de eternidade. Você tem visão de eternidade? Você já entendeu que você é um ser eterno, que o seu corpo vai morrer, mas a alma e o espírito não? Nós temos que ter visão de eternidade, gente. Por que uma pessoa desiste da vida? Por que uma pessoa não se esforça para melhorar? Mas quando nós temos visão de eternidade, tudo muda para a gente. Aquela mudança que vem de dentro para fora, ela é movida por essa luz, por essa energia, pelo dunamis de Deus, pelo poder de Deus, que é a visão de eternidade. A nossa vida é diferente, nossos planos são diferentes, nossos projetos são diferentes, a forma como nós falamos, a forma como nós vamos sair da igreja hoje, a nossa semana. Quando nós entendemos o caminho da eternidade, nós vamos olhar para a vida de uma outra forma. Há coisas que uma pessoa só consegue vencer quando ela entende a eternidade. O quarto caminho do Senhor, verso 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Nenhum Deus vai permanecer na minha presença, desde os homens até os animais. Todo que é primogênito, que tiver fora do sangue, não tem marca de sangue, vai morrer. É a lei espiritual. Não está escrito na Bíblia, mas eu acredito para mim que tinha ali algum israelita atrapalhado que não passou sangue na porta. Tem sempre aquela pessoa que diz: isso não tem nada a ver, eu não acredito nessas coisas. Capaz de passar sangue. Larga a mão. Passar sangue de cabrito na porta. Que conversa de morrer primogênito. Eu não acredito nessas coisas. Eu acredito para mim que tinha esse atrapalhado também no meio, e que morreu primogênito de israelita também, que morreu animal primogênito de israelita. Mas isso não está escrito, tá? Isso é uma coisa que eu acredito. Mas sempre tem um atrapalhado que não acredita nas coisas de Deus. Mas o texto diz aqui que Deus subjugaria todos os deuses, toda a divindade seria subjugada. Olha no verso 12 no final: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O quarto caminho da libertação é a liberdade espiritual. Nós precisamos ter liberdade espiritual. Quando nós temos partes da nossa vida comprometidas com coisas erradas do passado, nós não somos livres. Nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos de uma consciência machucada. Nós somos escravos de coisas que nos visitam no sono. Nós somos escravos de imagens, de cobranças da consciência que nos visitam no dia a dia e nos assaltam a paz. Nós precisamos resolver as coisas do passado. Liberdade espiritual só existe quando não há mais deuses na nossa vida. Quando são subjugados no nosso coração todos os deuses, todos os ídolos. Liberdade espiritual. Você consegue entender que antes de Deus tirá-los do Egito para o deserto, Deus libertou eles de todos os ídolos. O quarto caminho, que é o caminho de Deus, é o caminho da liberdade espiritual. Quinto caminho, verso 15, o texto diz: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento. Você consegue ler junto essa palavra em alto comigo? Fermento das vossas casas. Aí o verso 19 diz o seguinte: por 7 dias não se ache nenhum fermento. O que é fermento aqui? Tudo aquilo que no Antigo Testamento era físico, era material,
era didático, era uma imagem que Deus usava para nos ensinar. O sacerdote, o tabernáculo, a menorá, que é 7 hastes, todas essas coisas são coisas físicas, materiais. O sábado, as comidas que não deveriam ser comidas, são coisas materiais que nos ensinam coisas espirituais. Quando Deus fala para Moisés: nenhum fermento vai haver na casa de vocês, o problema não estava no fermento, o problema estava na desobediência ou na obediência. Se alguém tivesse um vidro de pepino em casa, aquilo é fermentado, teria que colocar para fora. As pessoas guardavam dentro da sua casa aquela semente, a base do fermento, a massa fermentada que colocavam em água morna para fazer levedo. Tudo isso precisava ser colocado para fora de casa, porque o fermento fala das coisas que nos incitam contra Deus: a ira, a falta de perdão, a raiva, todas aquelas coisas que nos incitam contra o próximo, aquelas coisas que nos incitam contra Deus. O fermento precisa ser tirado da nossa cabeça, do nosso coração, e Jesus chama isso de fermento dos fariseus. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouco de incitação, um pouco de ira, um pouco de coisa não resolvida, um pouco de vingança, um pouco de raiva leveda toda a massa. Esse caminho aqui, o 5º caminho, é o caminho dos pensamentos purificados. Nós precisamos ter pensamentos purificados, irmãos, em relação a todas as coisas. É a psicologia humana que diz que a cada 15 segundos um homem pensa em vida sexual ou pensa numa mulher pelada. A psicologia diz isso, mas o cristianismo diz que um homem precisa ter os pensamentos purificados. Nós precisamos ter os pensamentos purificados em relação ao nosso trabalho, em relação ao nosso dinheiro, em relação ao nosso corpo, em relação a todas as coisas da vida. Nós precisamos que o Senhor Jesus redima os nossos pensamentos com o sangue dele. E esse caminho, esse 5º caminho do Senhor, é o caminho dos pensamentos purificados, saudáveis, limpos. E como uma vida de uma pessoa com pensamentos limpos é uma vida agradável. O 6º caminho de Deus, verso 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo. Tinha que comer o cordeiro. Comer o cordeiro daria para eles força para sair do Egito e caminhar no deserto. Tem que comer o cordeiro, tem que consumir o cordeiro, tem que colocar o cordeiro para dentro. O texto continua: com pães asmos e ervas amargas o comerão. Pães asmos, pão asmo era um pão sem fermento. Mas aqui o nosso 6º ponto é ervas amargas. Tudo isso aqui é profético. O cordeiro falava de Jesus. Os pães asmos falavam da santidade do cordeiro, falava da santidade de uma vida santa. Mas as ervas amargas falavam aqui sobre o sofrimento de Jesus. Ervas amargas falam sobre o sofrimento de Jesus na caminhada até o Calvário, do sofrimento de Jesus pendurado na cruz, do sofrimento de Jesus em olhar toda aquela situação, e Ele perdoou todos aqueles que condenavam Ele. O ministério de Jesus teve amarguras. A erva amarga, ela fala do tratamento interior, porque o amargo tratava o fígado, tratava os intestinos, tratava o pâncreas. O amargo nos trata por dentro. Ervas amargas fala aqui de experimentar a dor do sacrifício. O cristianismo exige de nós sacrifícios, o que muitas pessoas não querem pagar. Às vezes as pessoas pensam que o cristianismo é só confete, é só doce, é só bolo. O cristianismo também é ervas amargas. O cristianismo é o cordeiro. O cristianismo é sim os pães asmos.
Mas o cristianismo também contém ervas amargas, que fala do preço que nós precisamos pagar, fala do sacrifício que nós precisamos mover, gente. Da gente estar todos os domingos aqui no culto, de nós sermos fiéis com Deus na leitura bíblica, na oração, de nós termos o compromisso da aliança com Deus nos nossos dízimos, nossas ofertas. Para nós termos um compromisso com Deus, na nossa aliança também entra o bom testemunho. Nós precisamos representar bem Jesus, e isso é sacrificial. O sexto caminho, os caminhos de Deus passam pelas ervas amargas. Há um preço para pagar. Há um preço como igreja, mas também há um preço individual. Há renúncias que nós precisamos fazer. Há lugares que nós precisamos deixar. Há pessoas que nós precisamos deixar. Há novos campos que nós precisamos entrar. Isso há custos. E fala das ervas amargas. Mas experimenta fazer isso, para ver como isso cura você por dentro. As ervas podem ser amargas à língua, ao paladar, mas elas são um remédio para o nosso interior. Sétimo caminho para a gente encerrar. Verso 24. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. É uma geração que precisa cuidar da próxima geração. O verso continua, verso 25. E uma vez dentro da terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos os perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Meus irmãos, nós precisamos ser o bom exemplo para a próxima geração. Os líderes de uma igreja precisam ser o bom espelho dos novos crentes. Um pastor precisa mostrar como se faz. Um pai e uma mãe crente, cristãos, precisam ser o exemplo para os filhos. Meus irmãos, não existe nada mais paradoxal na cabeça de uma criança, quando você manda ela fazer uma coisa que nem você faz. Não existe nada mais paradoxal na cabeça de uma pessoa da igreja, quando o pastor manda a pessoa fazer uma coisa que nem ele faz. É paradoxal, aquilo mata a pessoa, desanima. Quando nós somos um bom espelho, quando nós vivemos o Evangelho, nós passamos essa graça para a próxima geração. E não há nada mais precioso do que a próxima geração. Todas as coisas passarão, mas Deus nos pedirá contas da próxima geração. E quando os vossos filhos os perguntarem que rito é esse, vocês vão contar para eles aonde vocês estavam, no Egito que vocês viveram, a redenção que vocês viveram, o deserto que foi a vida de vocês, que Deus sustentou vocês com pão e com água. Vocês vão contar para os filhos de vocês que há um Deus que ouve gemidos. Nós somos responsáveis pela próxima geração. Tudo isso aqui era estatuto perpétuo de ano após ano. Todos os anos, nessa mesma data, depois dos equinócios de cada ano, depois da quarta lua cheia de cada ano, é Páscoa. Depois, quando você vai para casa, você olha aquela lua enorme cheia do céu. Deus tirou o povo do Egito numa noite de lua cheia, para que todos enxergassem o caminho. Você está entendendo? E depois de muitos tempos depois, você pode ir lá para Lucas 22, para a gente encerrar. Lucas 22, do verso 19 até o 20. Quando nós olhamos essa cena aqui, ela não foi inventada por Jesus naquela hora. Jesus veio cumprir aquilo que ele havia dado para o seu povo.
Assim como Deus ouviu os gemidos dos israelitas, dos hebreus, e lembrou-se da aliança que ele havia feito com Abraão, Jesus se lembrou da aliança, e ele veio como aliança. Ele veio e se lembrou daquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento. Em Lucas 22, verso 19, o texto aqui é a ceia do Senhor, é a mesa da graça. E tomando um pão, antes nós tivemos a ceia e nós pegamos uma fatia de pão, mas Jesus pega um pão grande, e aqueles pães hebreus eram quase como uma massa de pizza nossa. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. O Antigo Testamento exigia sangue, mas sangue de animais. Hoje nós temos o sangue de Jesus. Esses são os 7 caminhos do Senhor. 7 espíritos, 7 caminhos. Deus revelou para Moisés os seus caminhos. Nós precisamos ser apaixonados pelos caminhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela concentração de cada um de nós para buscar entender essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo batismo dessa noite. Te agradecemos pela ceia que nós levantamos nessa noite. Te agradecemos pela aliança feita. Nós te agradecemos pelos teus caminhos. E os teus caminhos são o caminho da aliança. Assim nós oramos em nome de Deus o Pai, em nome de Deus o Filho, em nome de Deus o Espírito Santo. Amém. Amém. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença
Sem tua presença eu não sou nada. Tua presença é tudo que eu preciso, é tudo que eu almejo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Ergue sua voz, vamos cantar isso juntos. Diga: tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Diga: quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, diga: tua presença é o que me basta. Tenho nada além de ti. Tua presença é o suficiente. Quem sou eu sem tua presença? O que seria de mim, Senhor, se não fosse ti? O que seria de mim sem tua presença? O que seria de mim sem o teu amparo? Nada eu seria. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Vamos cantar isso juntos, diga: tua presença é o que me basta.
Se essa é a sua verdade para Ele, aplauda o nome de Jesus, aplauda Ele.